Agora chegamos ao futebol brasileiro, então vamos começar justamente com o Paulistão. Quartas de final, jogo único. Bragantino e São Paulo, Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentaram em Bragança e deu São Paulo 2-1. O jogo da polêmica do Gustavo Marques, que foi o autor do gol do Bragantino. Ele marcou o gol do Bragantino. São Paulo saiu na frente já com o Bobadilha aos 40 minutos do primeiro tempo. Aos 7 minutos da segunda etapa, o Lucas Moura ampliou o placar para o São Paulo. O Lucas parece que finalmente conseguiu emplacar uma sequência de jogos, está saudável fisicamente. E é muito importante esse retorno dele para o São Paulo, como também é importante o retorno do Caleri. O São Paulo que começou o ano muito mal, dentro e fora de campo, mas que nesse início de Brasileirão é um dos líderes. Pegou o confronto mais difícil dessa quarta de final do Paulista e avançou mesmo assim para a semifinal. Vai ter agora um confronto ainda mais difícil contra o Palmeiras. Mas por que não sonhar com o título paulista, né? Eu acho que a grande possibilidade do São Paulo ser campeão é o estadual, mesmo tendo o Palmeiras pela frente. Não vejo São Paulo como favorito nas outras competições, mas por que não sonhar com uma Sul-Americana, talvez? O Bragantino também vai estar lá. Teve início de ano bom no Campeonato Paulista. Liderou as duas primeiras rodadas do Brasileiro, mas aí veio a derrota na terceira rodada. E o Gustavo Marques fez o gol ali que descontou o placar para o Bragantino, reclamou muito de um pênalti não dado para o Bragantino, que realmente não foi pênalti. E aí ele vai na entrevista e fala que uma mulher não poderia apitar um jogo justamente por ela ser mulher, né? Condicionou o fato da arbitragem ter sido ruim, que não foi, né? Na visão dele foi. Ele acha que o Bragantino foi prejudicado, como o torcedor pode achar, o jogador pode achar, mas condicionar realmente o fato disso pelo gênero de quem tá apitando o jogo, ou por qualquer outra coisa, é a mesma coisa que dizer que ele, não foi o caso, ele não falhou no jogo, marcou até um gol, né? Mas eu posso dizer que ele falou essa besteira só por ele ser negro, seria racismo, né? A mesma coisa que ele fez ao condicionar a arbitragem ruim, que não foi ruim, mais uma vez também mencionando, né? Ele achou ruim, ele achou que o Bragantino foi prejudicado, ao fato da árbitra ser mulher. Isso aí deu pano pra manga, né? Estão repercutindo isso até agora. Ele já pediu desculpa, eu acho que vida que segue, né? Falou besteira, tava de cabeça quente, veio pedir desculpa e a bola rola pra frente, né? Mas a imprensa vai espremer esse suco até o último caroço. E não vai deixar o cara em paz tão cedo. O Palmeiras venceu por 4-0 o Capivariano, vitória tranquila, né? 2 gols do Vitor Roque, um gol do Andreas Pereira e um gol de Ramon Sousa. John Arias fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, sofreu pênalti, pênalti convertido pelo Andreas Pereira, até achei que o Arias fosse bater, mas quem pegou a bola para bater foi o Andreas. Fez lá o 3-0 e depois ainda saiu o gol do Sousa. Palmeiras ainda é o favorito para ser campeão, foi o time que teve a maior facilidade para passar nessas quartas de final. Também tinha um confronto mais fácil, né? Ele não foi o dono da melhor campanha da primeira fase, foi o Novo Horizontino que eliminou o Santos. Mas o Palmeiras tem tudo para chegar a mais uma final, claro, é um clássico contra o São Paulo, tudo pode acontecer. Mas o Palmeiras, desde que o Abel Ferreira chegou, disputou todas as finais de Campeonato Paulista e parece que vai para mais uma. Parece, o São Paulo não tá morto não. Clássico é clássico, né? Novo Horizontino então eliminou o Santos. Novo Horizontino foi o melhor time da primeira fase e confirmou esse favoritismo, que na verdade não existia aí, né? Eu achei que o Santos fosse passar, esperávamos ter aí os 4 grandes na semifinal, mas o Santos foi eliminado. O Novo Horizontino saiu na frente com o Rômulo no final do primeiro tempo. O Gabriel Bontempo até empatou pro Santos no segundo tempo. O Neymar jogou os 90 minutos e acaba que ele erra um passe e acaba gerando o gol do Léo Naldi. Gol da vitória do Novo Horizontino. Olha, o Neymar voltou, esse foi o segundo jogo dele, né? O primeiro foi o 6-0 contra o Velo Clube, jogando apenas 45 minutos, agora jogou os 90. E ele parece estar recuperado fisicamente, assim, ainda não tá no ritmo. E eu não sei se ele vai recuperar esse ritmo. Você vê o jeito que ele corre, o jeito que ele se movimenta, não vai ser mais a mesma coisa, mas tá muito pior do que eu imaginava que estaria. Ele não parece ter 34 anos, ele parece ter 40 ou mais que isso. Você pega o Nenê jogando com 44 anos e ele se movimenta muito melhor que o Neymar com 34. Então, cara, a minha esperança de que o Neymar vai pra Copa, eu já não tenho essa esperança, né? Não alimento essa esperança.
Mas eu acho que tá cada vez mais difícil e não vejo isso acontecendo. A convocação que vai ter agora em março, esquece. Eu não imagino o Neymar arrebentando nos próximos jogos aí do Brasileirão. Já se tinha dúvida se ele jogaria a semifinal, porque seria no gramado sintético. O gramado da Arena Barueri, onde o Palmeiras está jogando, também é sintético. Sei, próximo jogo é contra o Vasco. E coitada da bola nesse jogo aí, Vasco e Santos, hein? Foi o que eu disse no ano passado também, no final foi 6x0 pro Vasco. Quem sabe aconteça de novo, mas de início não vai estar lá. Bom, o Corinthians parecia que ia fazer companhia ao Santos, sendo eliminado também, mas eles conseguiram empatar o jogo no finalzinho e nos pênaltis brilhou a estrela novamente de Hugo Souza. Impressionante o desempenho dele em pênaltis. 12 penalidades defendidas com a camisa do Corinthians. A Portuguesa saiu na frente com o Zé Vitor aos 37 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Vitinho empatou num golaço, já no apagar das luzes. E na disputa de pênaltis, 8 para o Corinthians, 7 para a Portuguesa. O goleiro da Portuguesa acertou o canto na maioria. Muito ele pulou atrasado também. E não conseguiu pegar nenhum. Enquanto o Hugo Souza defendeu 2. E aí o Corinthians estará na semifinal. É o atual campeão paulista. Vai em busca desse bicampeonato. Vai enfrentar o Novo Horizontino. Enquanto o Palmeiras pega o São Paulo. Então o Corinthians é muito favorito para ir para a final. Apesar do Novo Horizontino ser o dono da melhor campanha. Eu sempre destaco o fato também deles terem lutado pelo acesso à primeira divisão nos últimos anos e batido na trave todas as vezes. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas é isso, no próximo final de semana vamos ter as semifinais. No sábado, Palmeiras e São Paulo. Domingo, Corinthians e Novo Horizontino. E é jogo único ainda, né? Só a final que é jogo de ida e volta. Agora vamos ao Campeonato Carioca, que já está na semifinal. E para quem achava que a Taça Rio tinha acabado, meu caso, não, a Taça Rio ainda existe. E teve a semifinal, o Botafogo ganhou lá de 2x0 do Boa Vista. E o Bangu venceu por 1x0 Volta Redonda. Agora a Taça Rio, então, é para quem é eliminado nas quartas de final do campeonato. Que beleza de campeonato, né? Tá pior ainda que o formato antigo. Mas ok, o Botafogo foi eliminado nas quartas pelo Flamengo, tá lá na Taça Rio. E o mínimo que se espera é que ele vai vencer isso. Eles não botaram força máxima, lógico que não, até porque tem o jogo da volta na Libertadores para fazer quarta-feira. E é muito mais importante. Agora falando do campeonato sério, né? Taça Rio e Café com Leite. Semifinal do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense no Newton Santos, público muito baixo. O Vasco não pôde jogar o clássico em São Januário. Dessa vez optou por jogar no Newton Santos ao invés do Maracanã. E o Fernando Diniz foi demitido após essa derrota, onde o Vasco jogou muito mal. Aconteceu nesse ano, muitas vezes o Vasco jogar bem, ou pelo menos criar muitas oportunidades, e não conseguir converter isso em gol. E aí a gente sempre falava, pô, o Diniz não pode ser culpado pelo atacante ali, o Brenner, perder 25 gols. A bola não tá entrando. Tivemos na semana passada o Coutinho pedindo para ir embora, rescindiu o contrato. E agora o Diniz é demitido, né? Como a torcida queria que tivesse acontecido já há algum tempo. Outra parte da torcida ainda acha que não, e eu não demitiria entre os dois jogos da semifinal. Esperaria ser eliminado, ou ainda a possibilidade do Vasco reverter o placar. Com o Diniz não seria impossível, sem o Diniz também não é, mas eu não sei se fica mais fácil ou mais difícil. Vai ser o técnico interino, até semana que vem provavelmente. O Vasco está buscando um novo treinador. O Rafael Guanais seria o favorito, o técnico do Mirassol. Mas eu acho que ele não vai ser louco de deixar o Mirassol nesse momento para ir pro Vasco. Renato Gaúcho é o cara que está livre no mercado, pode vir. E aí tem outros treinadores livres, o que eu não gosto nem de pensar no Sampaoli. Eu gostaria do Cuca, mas o extracampo vai pesar. Ainda mais essa semana aí, né, com o Gustavo Marques. E aquele time, o Vasco do Acre, homenageando os caras presos, acusados de estupro, né? E tendo o goleiro Bruno como goleiro titular. Eu acho que o Vasco não vai querer entrar na manchete contratando o Cuca, não. Bom, quanto ao Fluminense, tem sido um dos times mais regulares do ano, né? Questão de resultado, futebol apresentado. Vitória de 1x0, gol do Kevin Senna. Muito parecido com o gol que o Fluminense fez contra o Vasco na Copa do Brasil do ano passado. No fim, o Vasco foi classificado. Eu espero que se repita, né? Fez o primeiro jogo, terminou 2x1. Aquela partida, gol do Ryan e gol do Verratti. Que nenhum dos dois mais tá aqui, né?
E agora foi todo mundo embora, né? Os principais protagonistas do ano de 2025. Ryan, Verratti, Coutinho e Diniz. O Flamengo venceu por 3-0 o Madureira. E agora vai pro jogo da volta contra o Lanús na Recopa Sul-Americana. Era esperada já a vitória do Flamengo contra o Madureira. Poderia ter sido mais. O Samuel Lino perdeu um gol inacreditável no final da partida. É impressionante como o Samuel Lino não consegue render, né? O Flamengo, obviamente, com uma escalação um pouco alternativa nesse jogo, pensando em reverter o placar contra o Lanús. Não precisaria de muita força para ganhar do Madureira. Mais uma boa atuação do goleiro Neguete, evitando uma derrota maior, né? Contra o Vasco ele garantiu 0-0, mas contra o Flamengo foi 3-0, não teve jeito. Semana que vem, então, jogos de volta. Domingo, Fluminense e Vasco no Maracanã. Madureira e Flamengo também vai ser no Maracanã, mas dessa vez na segunda-feira, porque não dá para ter dois jogos no mesmo dia, né? No mesmo estádio.